Olá! O objetivo desse vídeo é trazer algumas reflexões sobre o conceito de inclusão escolar, que é um conceito muito importante quando falamos da escolarização dos alunos do público-alvo da educação especial. Vamos começar refletindo sobre a definição a partir do que apresenta o dicionário. Os dicionários da língua portuguesa definem o termo inclusão como o ato ou efeito de incluir, o que significa pôr ou estar dentro, inserir ou fazer parte de um grupo, abranger, compreender, conter ou ainda envolver e implicar. Mas apresentando assim, o conceito é muito genérico, permitindo receber especificações quando usado em diferentes áreas do conhecimento. Quando nos referimos à escolarização dos alunos do público-alvo da educação especial, utilizamos o termo inclusão escolar, pois remete à questão da escola, que é justamente o aspecto central do movimento que hoje se observa a respeito da escolarização desses alunos. Agora vamos pensar sobre o termo inclusão escolar. Por definição, pode-se referir-se tanto ao ato ou efeito de incluir. Então, nesse sentido, esse termo inclusão escolar pode-se assumir tanto a ação de efetivar a matrícula do aluno na escola, quanto a mera inserção física dele ou a colocação do aluno na classe comum da escola regular, certo? Ou ainda pode ser definido quanto à função do produto da escolarização em longo prazo desse estudante, que seria a inserção social futura, o desenvolvimento pessoal, a conquista da cidadania, conforme define a nossa Constituição, como os fins da educação. Então, com base nisso, vamos pensar como seria uma política de inclusão escolar bem-sucedida. A resposta depende. O ato ou efeito, o mero ato de matricular esse aluno ou o efeito, Ou seja, o que a escolarização produziu na vida desse estudante. Vamos pensar no seguinte exemplo para a gente compreender melhor o que a gente está querendo dizer nessas definições. Vamos pensar em dois estudantes, o Pedro e a Ana. O Pedro é socialmente aceito na escola, mas não tem acesso ao currículo. Já a Ana, ela é bem aceita também, assim como o Pedro, mas consegue se desenvolver em termos de aprendizagem. Os dois seriam exemplos bem-sucedidos da política de inclusão escolar? O que vocês acham? A nossa resposta a essa pergunta vai depender do que se pensa ser a função da escolarização dos alunos do público-alvo da educação especial. Caso se admita que a socialização seja suficiente, então ambos os casos, de Pedro ou Ana, são casos de sucesso. Entretanto, se fosse considerado importante que, para além da socialização, a escola devia garantir acesso ao currículo, então apenas Ana seria um caso de sucesso. Mas é claro que a definição do conceito de inclusão escolar não é uma questão de tudo ou nada. Como envolve vários elementos e problematizações, não pode ser reduzido apenas a esses dois exemplos. Segundo a professora Eniceia Mendes da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, temos que avaliar o sucesso de uma política de inclusão escolar é sempre um processo complexo, pois envolve medir seu impacto em todas as possíveis dimensões que cercam o processo de escolarização, considerando ainda seus resultados em curto, médio e longo prazo. E já que mencionamos o nome da professora Eniceia, vamos acompanhar um pequeno trecho de sua fala acerca da inclusão escolar. E o princípio de inclusão escolar, o que ele significa? É um princípio relativamente recente, que ele aparece mais na década de 90, e defende a tese de que a escolarização desses estudantes do público-alvo da educação especial tem que ser numa classe comum, de uma escola regular, uma escola comum, para onde eles iriam se eles não fossem considerados estudantes aí da educação especial, para onde vai todo mundo. Então, é a mesma escola.
o melhor lugar de escolarização é a escola de todos, né? Então, esse é o princípio que a gente coloca de inclusão escolar. Voltando aqui na definição, na discussão sobre inclusão escolar, nós apresentamos nesse slide uma ilustração no formato de um triângulo invertido, e cada uma das extremidades desse triângulo temos as palavras acesso, permanência, participação e aprendizagem na última extremidade. Essas palavras representam os pilares do que acreditamos ser necessário para o sucesso da inclusão escolar em um determinado contexto. Nessa direção, temos como reflexão: garantir o acesso à escola regular constitui a dimensão mais fácil de alcançar no processo de inclusão, pois depende, sobretudo, de uma decisão política, de natureza política. Já assegurar participação e o sucesso na aprendizagem envolvem mudanças significativas nas formas de conceber a função da escola e o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem. E para completar nossa discussão sobre o conceito de inclusão escolar, apresento essa definição que particularmente tenho concordado atualmente. Os autores descrevem a inclusão escolar como a prática de inserir estudantes da educação especial nas classes comuns do ensino regular, levando com elas os suportes que precisam, mais do que as tirando para os serviços de apoio. E nesse direcionamento, a professora Vera Capenini apresenta uma fala que complementa essa definição. Vamos acompanhar? Toda criança que nasce hoje, eu e alguns pesquisadores no mundo, a gente vem defendendo que nenhum mais seja excluído. Então, nasceu um bebê com uma deficiência muito comprometida. Por que levar o recurso para ele para uma escola separada? Se o problema é o recurso, eu levo o recurso para a escola que eu tenho. E aí essa escola vai se modificar com a entrada dele, o recurso vai para lá. E aí? Com base nas discussões desse vídeo e analisando o contexto e realidade de vocês, como avaliam que tem ocorrido a inclusão escolar?